Fala, meus queridos! Tudo belezinha? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mané Católico. No vídeo de hoje a gente vai fazer a escalação do nosso time. Tô até engasgando. Do nosso time principal aí do canal para a 18ª rodada. A primeira já tá terminando, certo? Inclusive aí o Cartola não tá botando aí o mínimo para valorização. Vai ter vídeo de valorização porque amanhã vou fazer a live lá no Instagram. De qualquer forma, vamos estudar as estatísticas e vamos ver o que a gente tem de melhor aí para a rodada que já começa amanhã. Portanto, se você já é inscrito, deixa aquele like. Se você humildade do canal e se inscrever. Então, pessoal, essa aqui foi a pontuação do time principal aí do canal, 63,97. Mais outra rodada meio barro, meio tijolo. A média dos cartoleiros ficou em 50, 49, alguma coisa. Ficamos acima da média, ficamos. Foi uma boa rodada. Como eu falei, mais ou menos, novamente, os favoritos decepcionaram, principalmente o Palmeiras, do ponto de vista ofensivo, do meio para frente, né? Scarpa, Veiga, Dudu. Decepcionado totalmente. E pra mim foi uma rodada meia boca, por quê? Porque a gente é só você olhar nas suas ligas aqui, ó. Algumas eu perdi posições, outras eu ganhei, então meio barro, meio tijolo. Se a gente vier aqui no Instagram do Mané, que também tem link logo abaixo na descrição, se você não segue, né, sugiro que siga lá, porque a gente tem muitos dados e informações aqui, ó. Já botei aqui, ó, o raio-x da rodada e vou me basear muito por isso aqui, tá? Ó, as melhores defesas pra se escalar nessa rodada pra mim, já tô antecipando aí, ó. Corinthians, Flamengo, Galo, Palmeiras, tá? Que vem segurando aí, ó, SGs de maneiras consecutivas de acordo com o mando de campo. O Corinthians são 4 SGs em casa, tá? Nos últimos 5 jogos. Flamengo 4 também, ó. Galo 3 e o Palmeiras 3, certo? Daí se você pegar aqui, ó, as piores defesas, né? As que mais cedem SG, olha só, o América cedeu 3. Então tá bom pro Palmeiras, certo? Curitiba cedeu 3 nos últimos 5 jogos fora de casa, tá bom pro Corinthians, né? Só que daí você vem aqui no confronto histórico, não quero encher a cabeça de vocês. O Corinthians, o confronto histórico é pesado, tá? Olha só. Ter segundo jogo com maior média de gols, 3.6. E o Corinthians, nos últimos 5 jogos que o Curitiba foi visitar ele na Neoquímica Arena, sempre fez um golzinho aqui, ó. Mas eu acho que pelo fato... Mesma coisa do Flamengo, ó. Só segurou um SG. Pelo confronto histórico, quem é que tá bem? Não só pelo momento, mas pelo confronto, o Palmeiras. 3 SG nos últimos 5 jogos que foi visitar o América Mineiro em Minas Gerais. Mas a gente vai ver isso aí com calma. Inclusive aqui, ó, tá a pontuação dos times do canal. Por isso que eu falei meio barra, meio tijolo aí, ó. Tudo na faixa de 60 pontos. 66 bons baratos, foi o que mais pontuou. 63 principal. E 61 e 25 de valorização, mas que não nos interessa muito. Mas valorizou 9.38 cartoletas e ganhamos algumas posições aí no top 100 nacional. Nos melhores nacionais. Não entramos no top 100, mas estamos ali na boca, tá? Ganhamos algumas posições. Certo? Também botei aqui os vencedores do Ligas do Mané, certo? A premiação fica disponível em 24, 48 horas direto na conta digital lá no Ligas Club. Quem quiser brincar é só vir logo abaixo na descrição. É um clube de ligas, né? Vem aqui e procura Ligas do Mané, certo? Tá aqui, ó. A rodada de hoje já está aberta com 10 pagantes, tá? A grande maioria aí das rodadas tem dado em volta de 100, 150 times. Às vezes até a gente passa disso, certo? Mais de R$1.000 de premiação. Então é uma liga menorzinha que você aumenta a possibilidade de você ganhar. Certo? Vou aproveitar aí, ó, para convidar para quem quiser participar da ação social. Também tem link logo abaixo aqui na descrição. Para quem não sabe, eu sofri uma demolição aqui na obra que eu estava fazendo em casa, por isso que eu andava muito triste. E vou sortear uma TV aí, ó, 50 polegadas, Ultra HD, 4K, certo? No dia 13/8 na live, tá? Cada bilhete custa R$10 aí. Quem quiser participar e me ajudar, certo? Porque agora eu já consigo operar, tá tudo certo. Uma obra, mas estou sem dinheiro e tenho humildade suficiente aí para dizer e pedir ajuda de vocês, certo? Mas vamos lá. Chega de tristeza, certo? Vamos aqui direto pro nosso time, né? Pedrão deu uma assistência, até que foi mais ou menos. Hulk bola na trave. Marinho decepcionou. Eu acho que as maiores decepções da rodada foram o Veiga e o Scarpa, certo? O Rato foi bem, meteu bola na trave também, tá? E aqui, ó, Palmeiras, Flamengo segurou o SG. Botei o Fábio aqui, ó, mas me arrependi muito de não ter dobrado o Flamengo com o Santos. Teria melhorado bastante a pontuação do time, em 70 pontos, tá? Porque o Fábio negativou. Mas vamos lá, vamos vender aí. Não adianta chorar pelo leite derramado. Já vamos botar aqui, ó, goleiros, certo? Deixar aqui na média. Nós vamos utilizar o nosso querido Catimb States. Também está em preço promocional. Também tem link logo abaixo na descrição. Colocando o cupom Mané Cartola ganha 10% de desconto, tá? Vamos lá então. Casa fora, os últimos 5 jogos. Tava dando olhadinha nas laterais, né? Tava dando uma pesquisada. E assim, ó, já vou direto ao ponto, tá? Rodada perigosa. Pouco tempo pra gente estudar. Pouco tempo pra analisar. Tudo muito de supetão, tá? E ela tá muito cristalina. E isso me causa medo quando acontece isso. Porque se a gente botar aqui, ó, SG, tá? Saldo de gols, principalmente do ponto de vista defensivo e ofensivo, certo?
dos SGs mais na cara, como eu mostrei ali, ó, é Flamengo e Corinthians. Flamengo conquistou. Se eu botar aqui 7, vai aparecer os 4 que eu botei lá, tá? Ó, 4, ó. 4 e 4, certo? Os dois conquistaram 4. E o Juventude cedeu 2 nos últimos jogos fora de casa, tá? E o Curitiba cedeu 2, certo? Vamos voltar aqui pro 5. Então, pra mim, os SGs mais prováveis, mais viáveis do Flamengo e do Corinthians. Já tô antecipando isso porque isso serve pra lateral, pra goleiro, pra zagueiro, tá? E fora de casa, Palmeiras. O Palmeiras conquistou 2 SGs nos últimos jogos, certo? Se a gente botar aqui 7 novamente, por que eu tirei do 5? Porque 5 é 3 ou 2 jogos fora ou em casa. Já vai pra 4 aqui, ó. Então aqui, ó, e o histórico é bom, tá? Então assim, ó, tá muito cristalina a rodada pra mim em termos defensivos, o que me traz um pouco de receio, né? Porque a gente tem que escolher entre esses times, né, e as melhores opções. O Galo talvez consiga, tá? Porque a gente verificar aqui, ó, os jogos do Cuiabá em casa tem sido de poucos gols, tá? E os jogos fora do Galo também tem sido de poucos gols. Tá? Ó, o Cuiabá em casa aqui, ó, cedeu 2 SGs e em 2 oportunidades fez apenas um gol. Contra o Botafogo, que não é parando pra ninguém, meteu 2. E o Galo, por sua vez, aí, ó, segurou 3 SGs nos últimos 5 jogos. Só destoou aqui no 5-3 com o Fluminense, porque o Flu em casa tá muito ofensivo. Então, assim, ó, se a gente parar e começar a olhar aqui, ó, vai bater, tá? E daí não tem o que inventar, certo? Flamengo, por exemplo. Flamengo conquistou 1, 2, 3, 4 SGs, né, nos últimos 5 jogos em casa. O Flamengo tá muito bem defensivamente jogando em casa, certo? E o Juventude? O Juventude é meio fura-olhozinho, ó, mas cedeu 2 SGs, certo? E em outras 2 oportunidades fez apenas um gol, tá? Então tem uma boa perspectiva sim pro SG do Flamengo. O SG do Galo para mim é possível, tá? O SG do Flamengo também, o Palmeiras também é uma boa opção. O Palmeiras aqui, ó, melhor visitante, a melhor defesa jogando fora de casa. Porque se botar aqui, ó, base. Qual é a melhor defesa em casa? Corinthians. Deu apenas 2 gols até agora. Jogando fora de casa, qual é a melhor defesa fora de casa? Palmeiras. Só tomou 4 gols até agora. É isso que vamos basear com um ou outro jogador do Flamengo, tá? Tá cristalino pra mim, é perigoso? Ó, o Palmeiras fora de casa. Vem sofrendo muitos gols nos últimos jogos? Vem. Todo mundo falou, ó, tá sofrendo muito gol tudo. Mas já segurou um SG contra o Fortaleza, um time desesperado que ataca bastante. Certo? O América em casa que tá um terror aqui, ó. Ele deu 3 SGs nos últimos 4 jogos, inclusive só fez um gol no Goiás. A última vez que fez mais de um gol aqui, ó, foi na 9ª rodada, isso já faz muito tempo, tá? Então o SG do Palmeiras também jogando fora de casa, bem viável. E eu acredito que o SG mais favorito para a rodada é o do Corinthians, que é a melhor defesa jogando em casa. Melhor mandante, 0.25 gols sofridos, tá? E o Curitiba é o pior visitante com 0.88, né, gols feitos. Olha só o Curitiba. 3 SGs nos últimos 5 jogos fora. Olha o Corinthians. 4 SGs consecutivos em casa, tá? Então não tem mistério. A rodada para mim tá baseada nisso, tá? E agora nós vamos destrinchar o quê? As melhores posições. Quem é que vem pontuando muito bem em casa com seus goleiros? Corinthians e Internacional, tá? E aqui São Paulo cede um pouquinho, o Daniel até que tá com um bom desempenho em casa, né? Mas eu fico meio cabreiro porque o Daniel deu uma estourada na última pontuação, mas o São Paulo é um time tinhoso fora de casa, quer ver? Ó, São Paulo cedeu 2 SGs, fez 2 contra o Atlético Goianiense, 1 contra o Curitiba e 1 contra o Avaí. O Internacional veio de 2 SGs seguidos. Pode acontecer? Pode. Mas eu acho assim, o São Paulo um time mais perigoso fora de casa do que o Juventude, por exemplo, ou até mesmo o próprio Curitiba que tem um bom ataque, certo? Então eu prefiro nesse aspecto aqui, ó, mesmo serendo apenas 3 pontos, o Cássio. Eu tava dando uma olhadinha nos meios, porque já tô antecipando. Queria muito botar o Terence, tá? Mas se a gente vier aqui no Joga 10 News aqui, ó, a gente já vai ver que o Terence tá em dúvida. E, porra, daí o Filipão acho que vai poupar, ó. Os jogadores do Atlético que me interessariam muito contra o Dragão, tá? Seria o Terence, o Pedro Henrique e o Abner. Tá? E talvez o Bento. Justamente esses jogadores estão em dúvida. Daí quebra o cara, né? Daí realmente fica complicado. Mas vamos lá. Eu acredito que o Cássio aqui, ó, botando goleiros, né? Botando média, todos. A gente vai verificar que o Cássio é o segundo melhor goleiro da competição. Em casa tem um dos melhores desempenhos, 7.58 jogos. Muito também por causa do SG, mas vem fazendo defesa, tá? Vem fazendo aqui, ó, 9, 7, 7, 7. Sempre faz aí, ó, umas 2, 3 defesinhas por jogo, tá? O Cássio. O Cássio em casa tá muito bem. A polícia defensiva tá muito bem. O Curitiba, por mais que tenha um bom ataque, é um time ali que incomoda bastante aqui, ó. Cedeu alguns SGs e, de maneira geral, cede uns pontinhos sim. Dificilmente negativa goleiro adversário, tá? Então, realmente, vale a pena o Cássio, com toda certeza. Mas podemos também ver outras opções viáveis, tá? Outras opções viáveis. O Daniel, quem quiser, como eu falei, o São Paulo não tá cedendo tanto assim, mas cede um pouco mais pro Curitiba, certo? Mas assim, como a gente vai ter live amanhã, só não sei o horário ainda, tá, gente? Não posso prometer que vai ser meio-dia, se vai ser mais de tarde, final de tarde, não posso. Eu tô com uns compromissos aí, mas vamos ter live sim, certo?
Mas fora de casa, o que me agrada muito aqui, ó, o desempenho do Everton, tá? E do Everton. Com as pontuações cedidas pelo América. O América tá com dificuldade de fazer gols, tá? Inclusive o Everton tem desempenho melhor fora do que em casa. 5,50 em 6 jogos, certo? Ó, fora de casa aqui, ó, é um goleiro que não negativou ainda, certo? E consegue fazer boas pontuações. Claro que as melhores pontuações dele estão atreladas ao SG. Mas acredito que o América deve atacar alguma coisa, porque entrou agora numa zona aqui, ó, desconfortável. E são 4 derrotas em 5 jogos. Vai ter que voltar a ganhar, tá? Complicado. Mas de maneira geral aí, ó, cede bons pontos, certo? E como o Palmeiras tem um bom sistema defensivo, histórico também ajuda bastante, né? Contra o América, acredito realmente que o Everton fora de casa tá valendo bastante a pena. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Defesas, porque saldo de gol a gente já viu, né? Já vimos de lá logo no início, é só voltar um pouquinho. Certo? Ó, em termos de defesa, o JP é o goleiro que mais faz defesas aí jogando em casa, certo? Depois seguido do Tadeu. Vai enfrentar a Fluminense, que é um time muito perigoso, tá? E o Botafogo que não vive um bom momento, mas os dois também não cedem muitas defesas, né? Então aqui, ó. Tadeu em casa. 4,65 em 8 jogos. Cássio tem um desempenho melhor, né? Mas não dá pra dizer que não vai bem, ó. 3 defesas, 2 defesas, 7 defesas contra o Internacional, 5 defesas contra o Ceará. Mesmo perdendo o SG, costuma ir bem. E vai pegar um time aí, ó, que é bem perigoso, tá? Vinha cedendo pontos, mas nos últimos jogos aí, ó, vem fazendo gols, tá? Vai ser um jogo complicado. O Goiás melhorou, né? Vem de cara as suas derrotas. Melhorou com o Jair, principalmente ali, né, jogando em casa. Mas, aqui, ó, Fluminense, 2 gols, 1 gol e 2 SG cedidos. Né? Então, nos últimos 2 jogos vem fazendo gols, certo? Enquanto que o Goiás aqui, ó, vem fazendo gol todo jogo em casa, né? Por mais que a defesa do Fluminense seja uma boa defesa fora de casa, certo? E conquistou apenas um SG, né? Então deve ser goleiro para defesa. É claro que se segurar o SG deve dar uma estourada, tá? JP, prefiro o JP nesse sentido, porque o Botafogo não vive um bom momento. E tecnicamente o JP é um bom goleiro. 4,63 em 9 jogos, ó. E vem com bom desempenho também, ó. E olha que o Santos vem perdendo muito SG em casa aqui, ó. E mesmo assim ele consegue fazer aqui, ó, 5 defesas, 4, 5. Tecnicamente é um bom goleiro. É o tipo de goleiro que quando segura o SG, estoura na pontuação. Mas o Botafogo é assim, ó, tinhoso demais, tá? Quando tira o SG do adversário, não cede ponto, tá? Vai depender muito do SG também. Né? E se for para depender do SG, eu prefiro os SGs mais viáveis, certo? Mas vale a pena? Vale a pena, tá? Ó, olha o Fortaleza como cede, olha o Palmeiras como cede também, ó. Então para goleiro pra essa rodada, tá? Tá bom, dá uma diferenciada. Mas os goleiros, os mais nítidos pra mim, realmente, tá aqui, ó. O Cássio, Santos, tá? Pra dar perspectiva aqui de SG, ó. Conquista o Flamengo e cede o Juventude. E o Everton aqui, ó. Tá? O Everton. Inclusive, vamos dar uma olhadinha no Santos, né? O Santos vem melhorando aí, né? 7,50 em 2 jogos, tá com poucos jogos. Tá. Mas o Santos aqui, ó, as pontuações do Santos aqui, ó, vem pontuando bem. Ah, mané, mas é muito por causa do SG. Claro, o Flamengo é um time que tem posse de bola em casa. Já sei que se botar ele, sofre um ou Juventude, não recupera mais a pontuação, tá? Mas o Juventude é um time, ó, que vem cedendo pontos com muita dificuldade de fazer gols fora de casa. Agora que fez 2 gols no Curitiba, na 16ª rodada, né? Algumas rodadas aí atrás. Mas, tá valendo? Tá valendo, tá? Inclusive, deixa eu dar uma olhadinha em média básica aqui pra goleiro, né? Pra nos ajudar, ó. Fernando Miguel voltou com tudo, hein? Pena que é um jogo difícil contra o Bragantino, mas o Bragantino cedeu o SG em casa já, hein? Quem confia aí no Fortaleza, Fortaleza é que tá numa situação incômoda, tá? Ó, Fortaleza segurou o SG fora de casa, certo? E vinha tomando muito gol. E o Bragantino é um time que oscila demais em casa. Meteu 4 no Avaí, 4 no Curitiba, mas cedeu o SG pro Botafogo, por exemplo. Cedeu o SG pro Internacional, fez apenas um gol no Flamengo. Oscila muito, tá? Então o Fernando Miguel pode ser uma grande surpresa aí pra essa rodada, porque ele é um goleiro que tá com um bom desempenho, voltou com tudo, tá? Aqui, ó. 11 pontos, 8 pontos, 2 SG seguidos, com 6 defesas num jogo e 3 no outro. E ele sempre foi um bom goleiro pra Cartola, tá? Sempre, ó, aqui, ó, o Bragantino como oscila bastante, tá? Mas eu tenho que chamar atenção, porque queira ou não queira, nesse momento ele é o goleiro com melhor média básica disponível pra rodada, tá? Walter também tá muito bem, tá? Jogando em casa. Deve ser muito, mas muito acionado, né? Por causa do... Queira ou não queira, o Galo é um time que ataca mesmo jogando fora de casa. Tem média em casa de 4,96 em 7 jogos, só não está melhor, porque o time dele, né? Vira e volta a tomar muito gol aí, ó. Gol, 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 gol. Agora que começou a segurar alguns SGs, daí ele tá começando a pontuar melhor. Mas é um bom goleiro também, tecnicamente. Aí o Galo, ó. Mesmo tirando SG do adversário, né? Dificilmente negativa. Só aqui no 5-3, porque realmente quando sai mais de 2 gols na partida, é difícil o goleiro pontuar positivamente, tá? Dito tudo isso, deixa eu ver aqui quais são os times que mais finalizam, né? Só pra gente ter uma certeza. Finalização defendida, porque pra fora não nos interessa, né? Ó, olha só o Bragantino como finaliza em casa. Realmente, Fernando Miguel vai ser exigido, ó.
Ó, esse jogo aqui não vai valer, tá? Esse jogo não vai valer porque ele é hoje, inclusive. Certo? Santos também é um time que ataca bastante, quem quiser dar uma apostada no gatito. Palmeiras também ataca bastante, quem quiser dar uma apostada aí no nosso querido Cavicchioli, né? Mas assim, ó, é muito goleiro pra eu ficar mostrando, tá, gente? Olha aqui, ó. O Galo também como ataca, ó. Depois do Fortaleza, do Palmeiras, o Galo é o terceiro que mais finaliza, né, a gol. Finalização defendida, né? Conquista. Então quer dizer que ele cede pontuação pro goleiro adversário, tá? Mas assim, ó, tem muita opção. Na live a gente vai tentar explorar mais isso, tá? Mas nesse momento eu vou no feijão com arroz aqui com o Cássio, porque ele é o goleiro com melhor desempenho em casa, é a zaga menos vazada. Vou fazer o beabá, o feijão com arroz. Inclusive, se a gente pegar aqui, ó, o bom do Cássio, o que é? Custa 12 cartoletas. Ele me deixa muita vontade para botar um Everton no banco, né? Um Santos, por exemplo. Vou botar o Everton, tá? Vou botar o Everton no banco. Certo? Porque o desempenho fora de casa é muito bom e o América está cedendo muito ponto para goleiro. O Santos é um goleiro mais para CG. Não vejo muito Juventude atacando 3, 4, 5, 6 bolas para ele conseguir fazer muita defesa, tá? Então eu fico com medo que se perder o SG, já era. Sabe como é que é, né? Vamos lá para os nossos queridos zagueiros. Pontuação média conquistada e cedida para zagueiros. E as minhas dúvidas ficaram muito na parte defensiva, tá, gente? Aliás, de maneira geral em todos os setores, tá? Vamos lá, pontuação média. Quem vem conquistando muito ponto aí com os zagueiros em casa? Cuiabá, porque conquistou 2 SGs. Né, mas o Galo não é o time que mais cede. Qual é o time que mais cede? Curitiba. E aqui o Corinthians novamente é o que mais conquista. Então assim, ó, jogando em casa novamente, é chover no molhado? É. Só que daí se você começar a escalar muito o Corinthians, você vai acabar fechando a defesa, porque realmente é a que tem o melhor desempenho em casa. Então vai da sua consciência, do seu feeling, o que você acredita para esse jogo, né? Entre Corinthians, é que tá aqui, Corinthians e Curitiba. Média, todos os clubes. Ah, Raul Gustavo, tá? Vamos ver o Raul Gustavo, 4.64 em 8 jogos. Né? Dá pra ver que é um zagueiro que tá com média baixa. Por quê? Porque tô falando que tá com média baixa. Parece alta? Parece, mas ó, SG. Sofreu, o Corinthians de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 jogos em casa, sofreu gols em apenas 2 oportunidades. Era pra ele estar com a média bem mais alta, tá? Porque ele não é um cara de desarmar muito aqui, ó. 2 desarmes aqui, ó. Aqui um desarme, aqui não fez, né? Então meio complicado. O Curitiba é que ultimamente vem cedendo uns pontos consideráveis aí, ó, pra zagueiro, ó, tá? Dificilmente negativa. Vale a pena? Claro que vale, né? Mas eu vou tentar escalar algum zagueiro que tenha um algo a mais, tá? Por exemplo, quem é o time que mais pontua fora com zagueiros? O Palmeiras, certo? E qual é o segundo time que mais cede pontos para zagueiro? O América. Então aqui, ó, eu até tava comentando esse dia, tá? Esse dia não, lá no com o pessoal do grupo de membros do canal, lá no WhatsApp, que a gente tem um grupo, né? Não é sócio, nada, é só pra trocar uma ideia. E o Gustavo Gomes e o Manuel estão impossíveis. Se tu botar aqui, ó, zagueiro, gols, ó, 2 gols, 2 gols. Esses gols aqui, ó, o time que mais faz gols, tá? Com zagueiros é o Fluminense e o Palmeiras. Por causa do Gustavo Gomes, que vem fazendo muito gol, e do Manuel. Tá? Então os dois estão assim, ó, impossíveis. E são zagueiros que podem te trazer um algo mais se perder o SG. É isso que eu tô buscando, tá? Gustavo Gomes fora, 6.95, boa média. Olha só o desempenho dele fora. Ah, aqui foi 2-2, não foi muito bem, mas fez 3 desarmes. Mas na maioria das vezes aqui, ó, fez gol, certo? Aqui, ó, fez mais 3 desarmes. Então, quando ele não faz gol, tá fazendo uns desarmezinhos, é o que me interessa. E a questão é o adversário. Olha a quantidade de pontos que o América vem cedendo para zagueiro, tá? E tipo assim, ó, Raul Gustavo é a melhor opção que o Gustavo Gomes? Talvez, porque o Corinthians sofre menos gols em casa. É a melhor defesa em casa. Só que o Raul Gustavo não traz nada, né? Não tem desarmes, não tem gols, né? Então vou tentar algo a mais, ó. O Manuel seria uma boa? Pode ser, vive um bom momento, mas o Goiás é um dos times que menos cede pontos para zagueiros adversários. Mas aqui, ó, o Manuel tá bem demais, por isso que ele é o terceiro zagueiro mais bem ranqueado. Olha só, 7.02 fora, melhor fora do que em casa ainda. Olha só o Manuel, 2 gols seguidos jogando fora de casa, na 14ª rodada e na 17ª. Certo? Vai enfrentar o Goiás. O Goiás é que é um time perigoso, ó. Olha como oscila, olha como tem vermelhinho, né? Então, prefiro que o Gustavo Gomes, porque o América vem cedendo muito mais pontos para zagueiros adversários. E aqui no meio tem o Joaquim, tá? Ó, lembra que a gente viu aqui, ó? O Cuiabá tá pontuando bem. A questão, tá? É o Galo. Mas esse rapaz aqui, ó, vem pontuando bem demais, tá? É só dar uma olhadinha na métrica dele aqui, ó. 9, 10, 5, 7, tá? Em algumas oportunidades aqui, ó, perdendo o SG ou tá fazendo gol desarmando, tá? O menino tá destruindo, certo? E o Galo, por sua vez, não. O Galo, por sua vez, é um time que cede poucos pontos, tá? Vai depender muito do SG, mas ele, o Joaquim aqui, tá bem demais e sim tem algo pra trazer pra você. Se caso perder o SG, ele pode recuperar a pontuação em outros quesitos. Ele vem fazendo gol, vem desarmando. É isso que eu tô tentando mostrar pra vocês, tá? Inclusive, falando de desarme, deixa eu dar uma linha aqui.
Ó, em termos de desarmes aqui, ó, o São Paulo já é o que mais cede junto com o Galo. Olha como o Joaquim melhorou a situação dele aqui, ó. Mesmo perdendo o SG, pode recuperar a pontuação, né? O São Paulo aqui, ó. Vamos ver quem é que vai ser o zagueiro do Internacional. Eu digo, vamos ver quem vai ser, porque vai ser uma correria essa rodada, tá? Amanhã a gente vai saber de muito time aí poupando, então eu vou tentar o quê? Escalar as melhores opções de acordo com as equipes de jogadores que foram poupados essa rodada. Tipo, o Everton Ribeiro, Arrascaeta, Marcos Rocha, tá? Eu acho que de repente pode dar certo e acabar não ficando sem o jogador. Certo? Deixa eu dar uma linha aqui no Internacional. Vai ser o Moledo e o Kaique Rocha, tá? O Moledo, depois que voltou, deu uma consistência melhor no sistema defensivo do Internacional. 5.67 em 4 jogos. Gosto dele como zagueiro, tá baratinho. Tá? E é um cara aqui, ó. Ele é muito bom aqui, ó. Desarma, faz gol de cabeça, certo? Bom zagueiro pra cartola, tá? E o São Paulo ia dar uma oscilada, dá, mas de maneira geral, cede uns pontinhos aí, ó. 5, 5, 6, 8 pro Vitor Cuesta, tá? Com 5 desarmes. Então o Moledo pode ir bem? Pode. Inclusive o confronto histórico aqui, ó. É tirado aqui do Internacional com o São Paulo. Média baixa de gols, tá? Só que eu chamo a atenção aqui, ó. Bota em amarelo aqui, ó. Sai pouco SG, tá? Em termos históricos, os melhores SGs para rodada, em termos históricos, tá? É do Santos Palmeiras, tá? E depois não tem quase SG nenhum do ponto de vista histórico. Ó, pode ver, ó. Corinthians sem SG, Flamengo só um, né? Mas se a gente se basear no momento dos times, com certeza aqui, ó, tem que dar prioridade para quem? Para Corinthians, para Flamengo, para Palmeiras, tá? Até o Cuiabá, o Galo, pode ser um jogo de poucos gols, né? Mas principalmente para Corinthians, Palmeiras e Flamengo, tá? Que são os times que menos vêm sofrendo gols aqui, ó, juntamente com o Cuiabá, tá? E os que mais conquistam SG, certo? Nos últimos 5 jogos, de acordo com o mando de campo, tá? Então, zagueiro, vou ser bem sincero para vocês, fiquei muito, mas muito na dúvida, não vamos explorar tanto assim. Tem outros bons nomes aqui, quem sabe, o Nino fora de casa tem uma média muito boa, não vou abrir porque aqui é o Murilo também, muita regularidade, tá? Pedro Henrique, se realmente se concretizar e for jogar, porque ele até então aqui, ó, ele tá em dúvida, ele, o Terence e o Abner, tá? Mas se ele jogar aqui, ó, muita boa opção, né? 5.10 em 7 jogos. Olha só como vem pontuando bem aqui, ó, com regularidade, porque e vem desarmando, tá? Vem desarmando bastante. Se a gente botar aqui, ó, os zagueiros que mais vem desarmando na competição, aqui, ó. Pedro Henrique tá aqui, ó. Ah, e vai jogar em casa, certo? Aqui fora o Diego já fica cabreiro. Pô, foi botar o Diego no time de valorização, me arrependi até as últimas. Devia ter botado o Gustavo Henrique, o Palmitão que fez gol, né? Porque já tomou um cartão naquela voadeira. Pensei até que ele ia ser expulso, certo? Deixa eu dar uma olhadinha em média básica. Então temos algumas boas opções defensivas para essa rodada, tá? Tem rodada que a gente tá catando aí, ó. Essa tem bastante. Ó o Joaquim, ó o Moledo, Pedro Henrique, tá? Todos os zagueiros que a gente falou. Não falei do Benevenuto, né? Porque o momento do Fortaleza é delicado. Vai enfrentar um Bragantino que oscila demais, mas... Cara, o Bragantino não sei te dizer, tá? O que pode acontecer lá. Pode ser um jogo de poucos gols, como pode dar uma engrenada naqueles jogos que mete 3-4. A questão é que o Fortaleza é um time desesperado, tá na parte de baixo, vem melhorando um pouquinho e vai trazer muita dificuldade por massa bruta. 3.35 em 8 jogos, prefiro ele em casa, mas ó, não dá pra negar que ele vem trazendo pontos, tá? Mesmo perdendo SG, certo? Benevenuto é bom zagueiro, tá? E tem média básica, então quem quiser dar uma arriscada, volto a frisar, prefiro os zagueiros do Flamengo, né? Por causa... até vamos dar uma olhadinha no zagueiro do Flamengo aqui, ó, que tem um aqui que eu vou chamar a atenção, tá? Vou chamar a atenção pra ele, tá com poucos jogos, tá? Não sou fãzaço dele? Não. Mas é o Léo Pereira, tá? Tá com média de 6.25 em 2 jogos. Ah, tudo bem, é por causa do SG? É por causa do SG. Mas quando ele tá jogando aí, ó, o Flamengo vem segurando o SG em casa, tá? Vem segurando. E o Juventude aí, ó. Vira e volta. Oscila, oscila. Dependendo de SG pra CD ponto? É. Mas tem uma perspectiva boa de SG aí, ó. Léo Pereira não se enquadra nos parâmetros, né? De pontuação aí dos zagueiros, desarme e tudo. Mas tá valendo a pena sim. Porque se a gente pegar aqui, ó. Pontuação média conquistada e cedida. O Flamengo aqui, ó. É o terceiro time que mais conquista ponto com o zagueiro. Então não é todo ruim. Mas aqui, ó. Corinthians. Palmeiras. Tá? O próprio Cuiabá. Certo? Até o mesmo Galo aqui, ó. Fora de casa, ó. Fortaleza também, ó. Estão pontuando bem, ó. São todos zagueiros que a gente viu, tá? Então, assim, apesar de estar bem diversificado, tá? As opções. Eu vou com o Gustavo Gomes. Vou com o Gustavo Gomes, mesmo ele estando super valorizado. Vai que mete outro gol de cabeça, né? Tá metendo um monte de gol aqui, ó. Com 6 gols no campeonato já. Certo? Queria ir muito com o Joaquim, mas estou um pouco sem coragem aí, porque o Galo vai precisar buscar a vitória, né? Mas é uma excelente opção esse menino aqui, ó. Tá bem demais, tá faltando coragem pra eu escalar ele, tá? Mas tô doido pra botar. Manuel vai ter um jogo um pouco mais difícil, mas vive um bom momento. Murilo também, ó, tá ótimo. O Gustavo seria a opção correta, mas como tem uma média básica baixa e vai precisar do SG, fica um pouco cabreiro, mas é o SG mais viável. Pedro Henrique, se for jogar, tô de bola, Moledo, olha quanto zagueiro tem. Tem muito zagueiro, tá, gente? Tem muito zagueiro pra rodada, certo? Mas como eu tô buscando algum diferencial aqui, ó, de repente eu vou com o Léo Pereira, tá?
De repente eu vou com o Léo Pereira. Inclusive, dos zagueiros do Flamengo, ele, por enquanto, é o único que está confirmado. O outro aqui, a dúvida, é o Fabrício Bruno e o Davi Luiz, tá? Então, eu acredito que eu vá com o Léo Pereira. O problema de ir com o Léo Pereira, sabe o que é? É que você bota o Léo Pereira ali. Daí o banco de reservas fica complicado, olha só. Não me sobrou muita opção além do Luiz Felipe, né? Deixa eu ver se o Luiz Felipe vai jogar. Esse que é o problema de botar jogador barato. Pode dar certo? Pode, né? O Luiz Felipe vai jogar aqui, ó. Vou dar uma arriscadinha por enquanto aqui, tá? Porque se não for assim dessa maneira, eu vou acabar triplicando o Corinthians e dobrando o Palmeiras, né? E eu queria alguém do sistema defensivo do Flamengo, porque eu acredito que vai ser um jogo favorável ao Flamengo em termos de SG. E de repente o Léo Pereira vai até surpreender, né? Mas vamos lá, vamos lá. Vamos para os nossos queridos laterais então. Deixar por média aqui, ó. Tem excelentes opções aqui, ó. Luan Cândido comendo a bola. Marcos Rocha, 4 pontuações seguidas, acima de 10 pontos jogando fora de casa. Nossa, o Moraes sempre entregando feijão com arroz com ele, mesmo estando num time, né, de baixa produtividade. Olha, tem muito lateral, tá? Tem muito. Vamos deixar aqui, ó. Já vamos botar aqui, ó. Laterais. Mesma coisa, vamos focar aqui, ó. Olha. Desses laterais aqui, ó, que vem pontuando bem. Cuiabá, Internacional, Corinthians e Flamengo. Quais são que tem os SGs mais viáveis, como a gente viu ali? Flamengo e Corinthians, né? E por mais aqui, ó, que o Curitiba não ceda tanto, nem o Juventude, quem cede mais é o Botafogo, por exemplo, né? E o Avaí, que vai ser hoje, não vai valer. O Galo também cede bastante, tá? Aqui eu abro um parênteses aqui, sabe pra quem? O João Lucas, que tava mal, apagadinho, no passado pontuava demais e agora começou a pontuar, tá? Começou a pontuar bastante. Por quê? Virou líder em desarmes, ó, 42 desarmes. Então assim, ó, você acredita que o Galo não vai fazer gols, né? Ou quer dar uma arriscada? Cara, o Joaquim, o zagueiro, e o João Lucas aqui, ó, de repente podem recuperar a pontuação só em desarmes, com outras características, tá? 5.37 em 6 jogos, olha só, 16, 8, 9. Vem numa pegada sensacional. É claro que começou a segurar o SG, certo? Mas quando perdeu o SG, costuma pontuar bem. E o Galo aqui, ó, pro Moraes aqui, ó, pela esquerda 12. Paulo Henrique pela direita jogou avançado, esse jogo, se eu não me engano. Vitor Luiz 9, Nino 6, Samuel 15 aqui, ó, pela direita. Piquerez cede mais pro lateral esquerdo, é verdade. Mas assim, o Wendel não anda pontuando tão bem assim quanto o João Lucas, tá? Só chamei a atenção porque vem pontuando bem e o Galo cede, certo? Aqui o Internacional aqui, ó, pontua bem em casa, né? Mas o São Paulo não cede quase nada. Acho que vai ser um jogo mais difícil. Eu prefiro, por exemplo, aqui, ó, ficar com os laterais do Corinthians, por exemplo. Caíram de produção um pouco? Caíram de produção um pouco, tá? Mas ainda valem muito a pena, certo? Tem o Rafael Ramos, que deve pegar aí pela esquerda aí caindo, nosso querido Paixão. Tem 7.97 jogos o Ramos, ó. E vem pontuando bem, tá? Claro que aqui ele deu aquela estourada com montes de armas, assistência, tudo. Mas é um cara, né? Que dá pra dar uma arriscada, que tem uma média básicazinha, talvez não te deixe na mão. Mas assim, ó, o desempenho do João Lucas, por exemplo, do Cuiabá tá melhor. A questão é o jogo, é o SG viável. É a defesa como se comporta, o time como um todo, tá? É claro que eu prefiro ficar com o Piton nesse sentido, 6.66 em 8 jogos. O Piton que tá me preocupando é a minutagem dele, tá? O Vitor tira ele rápido do jogo, tá? Mas como ele vai jogar aqui na lateral, não avançado, acredito que ele vai jogar mais tempo, tá? Ó, aqui, ó. Se ele jogar aqui, ele costuma jogar mais tempo. Quando ele joga espetado aqui, ó, ele não joga o tempo todo, tá? Mesmo por causa das opções ofensivas aí que o Vitor tem, certo? Ó, o Piton, olha só o Piton como deu uma caidinha. 4, 4, 4, 5.2, né? Vinha pontuando muito bem em casa, mas ainda é um cara bem viável, certo? O Curitiba aqui, ó, cede muito ponto aqui, ó, lateral esquerdo 8.7, Luan de 5.7, Bruno Pacheco 7.8. O Rainer pela direita que destoou aqui, ó, mas de maneira até o Cortez, ó, 2.6. De maneira geral, cede bastante para lateral esquerdo. Por quê? Porque o Paixão cai ali naquela a lateral esquerdo, e pior que o Paixão cai no lado direito, mas assim, ó, eu vi o jogo, tá? E eles trocam bastante posição, tá? Trocam bastante posição. Mas a tendência que é? Ele cair mais pela direita, o Rafael Ramos. Mas por incrível que pareça, os laterais esquerdos contra o Curitiba estão pontuando mais. Então os dois vale a pena, vale a pena. Tá? Os do Flamengo também vale bastante, inclusive Juventude cede mais. Certo? Só que o Flamengo está fazendo um rodízio ali laterais. A princípio deve ser o Rodinei, tá? E o Felipe Luiz. Vamos dar uma olhadinha no Joga 10 News aqui do Camilo. Porque o que é bom a gente tem que dizer. Realmente esse site, ele presta um serviço enorme aí para a comunidade cartoleta. O Felipe Luiz está na dúvida entre o Heitor Lucas. De repente vai dar aquela poupada, né? Eu acredito que quem deva jogar mesmo é Everton Ribeiro e Arrascaeta, porque já foram poupados no outro jogo, entendeu? Pedro foi substituído cedo. Já fico meio cabreiro.
tá? Gabigol também tá fresquinho. Esses 3 aqui, ó, deve jogar bastante tempo, tá? E titular absoluto. Mas o Rodinei, a princípio aqui, ó, tá cravado. Vamos ver o Rod lindo. 5.93 em 3 jogos. 12, 2 e 2, tá? Aqui perdendo o SG é um cara bem voluntarioso, desarma, chega bem à frente. E aqui estourou com SG, por quê? Porque além dos desarmes do SG, ainda deu uma assistência. Certo? O Juventude, por sua vez, aí, ó, oscila, mas sempre o que eu tô falando aí, ó, atrelado muito ao SG, tá? Como o SG do Flamengo é viável, o Rodilindo tá entre as melhores opções, sim, tá? Se jogar o Ayrton Lucas, tá jogando melhor. E fora de casa aqui, quem é que vem pontuando bem? O Galo e o Palmeiras. Só que aqui o Cuiabá tá osso duro em casa, deu uma ajeitada na casinha lá, né? Jogando em casa, os últimos 2 jogos foi bem. Mas o América cede demais. E aqui, ó, os laterais do Palmeiras valem muito a pena, tá? Porque o Palmeiras é o time que, mesmo com algumas críticas aí, vem sofrendo poucos gols fora de casa. E o Marcos Rocha, meu amigo, foi poupado agora e deve jogar. Olha a média. E o português já percebeu isso, tá? Que o Marcos Rocha tá jogando melhor fora de casa. Olha a média do Marcos Rocha fora de casa. 10.36. Nenhum lateral tem essa média jogando fora. Olha só. 12, 11, 12, 10. Posso até queimar minha língua, tá? Mas tem que aproveitar o momento do jogador. E aqui, ó. O adversário cede. Tá? Ó, cede alguns pontos, tá? Vale a pena? Vale muito a pena, certo? Outros laterais, assim, fora os SGs mais viáveis. Ó, Bragantino também pontua bem, mas o Fortaleza tá chato, não vem cedendo quase nada. Deixa eu ver desarmes aqui. Ó, nesse aspecto já vai melhorar bastante pro Luan Cândido Paderlan, ó. Olha como tá bom aqui a situação pro João Lucas, ó. Pode surpreender essa rodada, tá? Quantidade de desarmes que o Galo vem cedendo. É o que eu sempre falo. Time ofensivo, cede desarmes os adversários. Zagueiro, lateral. E o Fortaleza é o segundo time que mais cede desarmes, tá? E aqui, ó, tem um cara que tá comendo a bola. Se o Marcos Rocha fora é imbatível, em termos de média, né, desarme e tudo, em casa tem um cara aqui, ó, tá sensacional. 7.80 em 7 jogos. Olha só, 15, 4, 5, 13, 3, 5, 5. Mas preste atenção aqui, ó, 1 SG, 2 SG, 3 SGs em 7 jogos. Mesmo assim, ele mantém a pontuação. Por quê? Porque é um cara que finaliza, bate falta, chega na bola aérea, tá sempre pisando na área adversário. Luan Cândido, excelente nome para a rodada. Mesmo o SG do Bragantino está estando sob risco. Por que eu tô falando que está sob risco? O Fortaleza, meu amigo, fora de área, fora de casa, agora tá fura-olho que só dói. Olha só, 5 jogos consecutivos tirando o SG de todo mundo. Então assim, ó, se você escalar o Luan Cândido, a chance de SG é remota, tá? Acredito eu. Fora de casa aqui também, ó, o Galo vem desarmando bastante, tá? Vem desarmando bastante. Por mais que o Cuiabá não ceda muito, né? Deixa eu ver como é que tá o Mariano aqui, ó. Inclusive a Arana deu uma despertada, né? Melhorou. Fora de casa agora deu uma despertadinha. Vamos ver aqui o Mariano. O Mariano tá bem demais esse ano. 5.85, 6 jogos. Muita regularidade, né? É um cara aqui, ó. Aqui deu uma negativada, mas é um cara que vem entregando pontos com uma certa constância. Cartola é isso. É regularidade. O Arana é que surpreendeu, tá? Foi bem. 5.46, 5 jogos. Ó, 8.9. Fazia tempo que o Arana aqui, ó. Primeira vez que ele passou dos 7 pontos. Viu? É, a gente fica ligado nos dados, né? Deixa eu ver a média básica para lateral aqui, que já vou me decidir. Lateral. Heitor tá com uma média básica boa. Vamos dar uma olhadinha no Heitor. 14.20, mas é apenas um jogo, né? Desde que o Heitor voltou aí, ó. Voltou bem. 16ª, 17ª rodada, pontuando bem, né? Um cara desarma, voluntarioso. Acredito que o jogo vai ser um pouco mais difícil para ele, mas o São Paulo vira e volta em 7 pontinhos aí, ó. Olha a quantidade de laterais que a gente tem, que a gente viu, ó. Até o Heitor dá pra dar uma arriscada. Pela média básica que tem, do jeito que tá jogando aí nos últimos jogos. Luan Cândido. Ó, o Rodinei tá aqui, ó. Samuel Xavier tá bem demais, mas eu prefiro ele em casa, tá? 8.25 em casa, fora 4.21. Ó, casa, bem demais, ó. Passou dos 10 pontos em 3 oportunidades. Fora tem regularidade? Tem, mas eu acredito, tipo assim, ó. Marcos Rocha tem um desempenho melhor fora, por exemplo, tá? E o jogo vai ser difícil contra o Goiás, tá? Acredito eu. Certo? O Moraes aqui, ó, todo mundo falando muito bem dele. Inclusive eu escalei ele no time de bons baratos do canal. É um cara que vem pontuando bem, certo? É só pegar aqui ó, a métrica dele, ó. 4, 13, 2, 6, 6, 8. Isso aqui é cartola, tá? Poderia estar melhor se tivesse num time de ponta de tabela. Mas ainda dá pra dar uma arriscada. A questão, né? Ele vai pegar um jogo complicado contra o Flamengo. Mas time ofensivo, é desarme. De repente pode dar certo. Então assim, ó. Temos muitos laterais pra rodar. Até mais do que zagueiro, tá? Excelentes opções. Certo? Mas nesse momento aqui, ó, eu acredito que vou ficar com o Marcos Rocha, tá? Mesmo dobrando o Palmeiras atrás. É porque o Marcos Rocha tá bem demais, desarmando 4, 5 bolas por partida, jogando fora de casa e tem uma perspectiva de SG sim. Certo? E aqui no outro lado eu vou com o lateral do Corinthians. Vou dar uma arriscada no Piton, que caiu um pouco de produção, tá? Mas poderia ser o Ramos, por exemplo. Mas o certo mesmo era o Luan Cândido aqui. Pelo desempenho que vem tendo, tá? Era o Luan Cândido. Só como o Luan Cândido vai ter um jogo mais difícil,
eu preferia optar pelo Piton, pela chance de repente não é. Ah, é o que eu penso. Por isso estaria dobrando Corinthians, a melhor defesa jogando em casa, e Palmeiras, a melhor defesa jogando fora. Só que eu tenho que lembrar que, como eu falei pra essa rodada aqui, ó, Corinthians são 4 SG seguidos em casa, tá? O Flamengo são 3 SG seguidos como mandante, se eu não me engano, certo? E o Flamengo são 3 SG seguidos como mandante também, tá? Então realmente são as melhores defesas para escalar. Daí cabe de você aqui, né? Você fazer aquele rodízio legal, certo? Misturando as peças aqui, ó. Poderia ser o Murilão aqui, poderia ser aqui o Ramos, poderia ser aqui o Everton, poderia ser aqui o Santos, né? Poderia ser o Raul Gustavo aqui, ó. Aí você dá aquela mesclada, tá? Você faz aí o que acha melhor no seu time, certo? Aqui não dá para deixar o Arrasca de fora, já vou botar ele. E como eu falei, eu acredito que vai ser uma rodada traiçoeira, tá? Porque se tudo der certo, Palmeiras, Corinthians, Flamengo ganham seus jogos sem sofrer gol. Inclusive, o Flamengo com uma grande perspectiva de ganhar com mais de 2 gols de diferença. Tá? A questão é que, tipo assim, ontem todo mundo apostou no Palmeiras. Inclusive eu, tinha 5 jogadores do Palmeiras e mais o treinador, né? E o Palmeiras ganhou de 1 a 0 e as maiores estrelas decepcionaram, tá? Foi um jogo minguado. Então tem que tomar cuidado com isso. Mas não tem o que fazer, né? É a melhor opção. Por exemplo, se a gente botar aqui meias, né? Botar aqui meias. Tirar desarmes aqui e vamos botar a pontuação média por enquanto, tá? Olha só, o Flamengo é um dos times que mais pontua em casa, junto com o Bragantino, com o Corinthians, certo? O Internacional vem pontuando bem. Ah, inclusive o Internacional aqui, ó. Rapaz, eu queria muito botar o Edenilson, mas acho que vai ser um jogo difícil, porque aqui, ó, Marcelo Lima Henrique vai apitar o Inter e São Paulo. Rapaz, ele é doido pra dar um pênalti, mas só que eu não analisei a arbitragem ainda, só vou ter tempo amanhã, tá? Hoje de noite pra postar o card amanhã, por exemplo. Certo? Mas assim, ó, o que me chama a atenção é que Flamengo, Bragantino, Corinthians, Inter, né? O próprio Atlético Paranaense aqui, ó, o Terence, tá? E o Terence tem uma ressalva, tá? Pena que ele tá em dúvida. Pena que ele tá em dúvida, tá? Porque se ele tivesse cravado, eu acho que eu ia dar uma arriscada nele, sabe por quê? Olha só o Terence, 6.90 em casa, mas preste atenção na métrica dele aqui, ó, nos números. Foi mal, foi a boca, né? Estourou, mitou. Foi negativou, mitou. Foi mal, mitou. Foi mal, a tendência é que esse jogo ele arrebente. Se for seguir aqui, ó, o gráfico dele, a tendência é que esse jogo ele arrebente, tá? Mas, como ele ainda tá em dúvida ali no Joga 10 Newton, temos que ficar de olho, né? Mas o que me chama a atenção de tudo isso aqui é o seguinte, é que o Juventude é o time que mais cede pra mim, né? Como o Flamengo pontua bem, acredita que, ó, que dificilmente é difícil deixar o Arrascaeta de fora, 9.05 em 6 jogos, tá? Ó, fez 0.4, mas jogou 15 minutos, tá, gente? Jogou 15 minutos. Geralmente, quando o Arrasca joga o tempo todo, é esse aqui, ó. 19, 13, 9, 7 quase, tá? É um cara acima da média, é difícil deixar de fora, bate escanteio, tem muita facilidade para finalização e principalmente para botar os caras na cara do gol, tá? Outro cara que vale a pena jogando em casa é o Everton Ribeiro, onde é que ele tá? Que fora de casa não vai tão bem, mas em casa, ó, tá com uma média de 6.27 em 7 jogos. Inclusive aqui, ó, ele entrou praticamente no mesmo tempo que o Arrascaeta entrou e pontuou melhor. O Everton tá bem em casa, tá? O Everton Ribeiro tá bem em casa. Se tivesse jogado esse jogo aqui contra o Curitiba o tempo todo, provavelmente ia pontuar bem, tá? Então, tendo esses caras criativos no meio do Flamengo, aumenta muito as chances do Flamengo aqui fazer gols, tá? Então, vale a pena? Vale a pena. Jogando fora de casa, nem precisa falar, né? Palmeiras e Galo são os que mais pontuam com seus meios. Inclusive, o Zarates fez aquele gol cagado, mas fez. É um cara muito participativo, né? E por mais que o América e Cuiabá não cedam tanto, jogando fora de casa são as melhores opções de meio campo, sim, tá? Se a gente botar aqui, ó, Atlético Mineiro, né? O Zarates fez aquele gol. E olha que o Zarates gosta de fazer gol fora de casa, tá? 10.63 em 3 jogos, olha só. 12, 17. Às vezes ele faz só aquele desarmezinho, uma finalização, pá. Normal, tá? Aí não dá pra dizer que ele não é bom jogador pra cartola. O Nacho tá mais regular, tá? 3.76 em 7 jogos, só que tem uma regularidade baixa, ó. Tá? Mas também entrega as pontos e é um cara que bate canteio dos dois lados praticamente. Certo? Outros meios aqui, ó, que não adianta ficar dodói, ai, não sei o que, pá. É o Gustavo Scarpa e o Veiga, tá? Só que tem que tomar muito cuidado, porque tá sinalizando cansaço Scarpa. Talvez vai ser substituído cedo, não sei, tá? Jogou mal ontem, jogou, mas é cansaço às vezes bate, é difícil tu manter um ritmo lá em cima. Ó, média de 6 em 7 jogos fora. Foi mal aqui? Foi. Foi mal aqui? Foi. Mas bota daqui pra baixo, olha como tava bem. De repente, assim, ó, é hora de deixar ele um pouquinho de fora, tá? O problema é o seguinte, é que é um cara muito perigoso, bate os escanteios e o Palmeiras é muito forte na bola aérea. Então, assim, ó, se você tá com o Gustavo Gomes, como eu tô, né, ou vai botar o Murilo, você tem que botar o Scarpa, tá? É aquela brincadeira que eu falo assim, ó, cruzou, cabeceou, lembra? Dobradinha? É a mesma coisa aqui, ó, botei o Léo Pereira aqui, ó, né? Então tô com a Arrascaeta no meio. Então aqui, ó, tem chance sim de um gol de escanteio, por exemplo. Que são os jogadores que batem os escanteios desses times, tá?
Tem opção melhor? Talvez, tá? Talvez. Scarpa caiu um pouquinho? Caiu, mas ainda é um cara muito perigoso na bola parada, tá? Rafael Veiga caiu um pouco de produção, média 1.82 em 4 jogos. Talvez seja um jogador pouco escalado para essa rodada, tá? Eu escalei ele na última rodada porque parecia que ele ia jogar de falso 9, mas cara, foi o Verão que jogou enfiado, né? E ele vinha buscar a bola toda hora. Mas ainda é um cara bom, bate pênalti, tudo. O Zé é muito mais regular, né? 5.82 jogando fora de casa em 6 jogos. Né? O Zé é aquele tipo de cara que você pode escalar que vai te entregar 3, 4, 5 pontos. Certo? Mas eu prefiro ainda o Scarpa dos 3 jogando fora. Se for escalar um jogador do Palmeiras como eu estou fazendo. Mas aqui, ó, na frente eu acredito que tá o Terence. Ah, mas aí, por que tu não tá botando o Terence? Isso aqui, ó. Será que tá aqui o Atlético? Filipão tá sinalizando que vai dar uma poupada. Terence, Pedro Henrique e Abner. Inclusive vai poupar os melhores jogadores do time, né? Que estão com os melhores desempenhos jogando em casa. Certo? Mas vamos lá. Vamos seguir. Deixa eu ver desarme aqui se tem muita coisa. Ó, o Galo como vem desarmando bem, ó. Então o Zarate pode recuperar uma pontuação em desarmes, né? Times ofensivos em casa aqui, ó. O América também, ó, tá cedendo bastante desarme. Mas o Scarpa quase não tá desarmando nada, né? O Corinthians tá desarmando bastante em casa. Mas o Curitiba não cede quase nada. E o São Paulo é o time que mais cede desarmes. E por mais que o Inter não esteja desarmando muito, tá? Tem o Edenilson ali, por causa da questão ali do Marcelo de Lima Henrique ali, ó, pra pênalti, tá? Pode dar certo. 4.98, mesmo porque é um cara que vem pontuando com regularidade aqui, ó. A última rodada fez 1.8, fez. Mas vem desempenhando um bom papel em casa com muita regularidade. Certo? Agora em falar em termos de desarmes, vamos falar do Gabriel. 51 desarmes em 14 jogos. Tá desarmando 4, 5 bolas por jogo em casa. 5.64 em 5 jogos. Foi mal aqui? Foi. Aqui na verdade o Inter ganhou de 1x0 magrinho contra o América. Então não teve um desempenho tão bom dos meias, tá? Ó, 9.6, 8, 5. Por quê? 6, 5, 7 desarmes. Tá desarmando bastante. E vai enfrentar um jogador, um time, que é o time que mais cede desarmes. Então, pra quem gosta, tá? É um prato cheio. Ele pode entregar uma assistência, por exemplo, só em desarmes. E a pontuação vai somar. Ah, mas vamos para a alegria do povo, que é o que nos interessa, assistência e gol. Olha só o Flamengo novo. O Flamengo é o time que mais dá assistência em casa com seus meias. E o Juventude toma gol, tá? O Juventude toma gol, certo? Aqui o que chama atenção é o Botafogo, que toma muito gol, mas o Santos não tem um meia, né? Inclusive o Zanocelo fez pênalti no último jogo. Não tem aquele meia ofensivo que nos chame a atenção, né? Só o Zanocelo, que acabou fazendo pênalti, né? E o Zanocelo só deu uma mitada em casa, tá? 4.42 em 9 jogos. Certo? 2, mito, tá? 2 mitadas, 12 e 20. Mas ele é um cara que oscila bastante. Mais ainda do Santos é o que dá pra dar uma apostadinha, tá? É o que dá pra dar uma apostadinha se você quer um meia do Santos pela quantidade de gols que o Botafogo vem tomando de assistência e meia. Mas olha só. Como é cristalina a coisa. Os melhores meias ainda pra rodada continuam sendo do Flamengo. Podem até ir mal, tá? Arrascaeta, Ribeiro e o Palmeiras. Aqui, ó. Pela quantidade de assistências que vem tomando gol, né? Uma assistência de meio América. E o Palmeiras vem fazendo. E o Flamengo vice-versa em casa, tá? Vamos ver gol se isso concretiza. Ó, gol o Palmeiras já caiu um pouquinho. Mas eu tô botando Scarpa mais pra assistência mesmo, né? Mas o Flamengo continua, ó. O Corinthians aqui aumenta bastante, ó. Em termos de gol aqui, ó. A maneira não vai falar do Ceará, do Avaí, não. Esse jogo vai ser hoje, não vai valer pro Cartola, tá? O Corinthians também, ó. E aqui o Corinthians tem umas duvidazinhas, tá? Mas tem dois jogadores aqui, ó, que valem a pena. Só não vou escalar porque o Corinthians vem fazendo poucos gols em casa, tá? O Corinthians tá, apesar de ser o melhor mandante, tem uma média de 1.25, uma média baixa até. Ó, 1, não fez gol, 1, 2 contra o Juventude aqui, 1. Faz poucos gols em casa o Corinthians, tá? O Curitiba é que vem tomando bastante gol. Então, de repente, esses dois jogadores aqui, ó, que eu vou mostrar, vale bastante a pena, tá? O Juliano. O Juliano sempre aparece aqui no escala 10 aqui, ó, no Joga 10 News do Camilo, mais recuadinho. Mas eu tô prestando atenção no jogo, tá? Ele fica jogando aqui, ó, infiltrado. Ah, ele sempre tá jogando aqui, ó. Então o Juliano vale a pena? Acredito que sim, tá com uma média ruim, seria uma boa aposta, tá? 1.37, ó, vem pontuando mal? Vem, mas eu tenho que falar porque tá me chamando a atenção essa infiltração dele, tá? Mas é claro que se fosse escalar alguém do Corinthians, eu ia... Ó, tá... Nem tá na dúvida, ó. Eu escalaria ou o William, tá? Ou o Adson, tá? O William tá com 4.08 em 6 jogos em casa. Já deu uma mitadinha, certo? Vinha com uma boa regularidade quando tava jogando, né? Deve ser titular agora. Então, ele e o Adson, se jogarem, até que vale a pena. 5.89 em 7 jogos. O Adson é aquele cara bem participativo, ó. Vale a pena demais, tá? Pelo jogo, pelo adversário, pelo Corinthians que vem produzindo em casa. Mas assim, ó, o Corinthians não produz nem a metade do que o Flamengo produz, por exemplo, tá? Então eu prefiro, por exemplo, o Everton Ribeiro, né? E o Arrascaeta. É claro que aqui o Terence vale a pena. Vale, ainda mais pela quantidade de gols aí, ó, que vem tomando, certo? O Atlético Goianiense. Mas... tá em dúvida, né? Então não dá pra arriscar tanto. Dá pra escalar e esperar? Tá. Mas é complicado, certo? Média básica. Arrascaeta, Zarate, Zé Rafael, Gabriel, Gustavo, Carfa, Gustavo Gomes, tá? Falamos de todo, vou falar do Gomes. Vou, porque irão me perguntar na live, mas já estou botando aqui, ó. 3.3 em 7 jogos em casa, 5.76 e 5 fora.
Gomes é um cara, por ser, isso aí eu sempre falo, meio ofensivo se escala jogando em casa, meio defensivo se escala jogando fora. Mané, por que tá botando Scarpa? Porque ele é um cara acima da média na bola parada, só por causa disso, tá? Só por causa disso. Então aqui, ó, vou com o Arrascaeta, vou com o Scarpa, tá? E vou buscar aqui o Everton Ribeiro, tá? Queria botar o Terence, mas tô bem cabreiro. Vou fazer o seguinte, vou ficar de olho, vou botar o Terence, tá? Porque daí eu posso botar aqui, ó, nosso querido Everton aqui no banco, já vai estar muito bem escalado o time, tá? Queria encaixar alguém do Corinthians também, mas fica difícil, só se eu abrir mão de Scarpa, né? Mas o Corinthians ofensivamente em casa anda patinando, e pelo menos Scarpa tem bola parada, tô aqui com o Gomes. É um risco? É. Certo aqui realmente era ou Everton Ribeiro ou algum meia do Corinthians, né? Pelos jogos, né? E pelo mando de campo. Mas vamos lá pro nosso ataque. Tirar aqui de meia, ataque, tirar de gols também. Vamos botar a pontuação médica, daí a gente já chega no gol logo logo. Então vocês percebam quanta opção a gente tem, tá? E essas rodadas de meio de semana complica porque não dá pra estudar mais a fundo. Mas tem muita opção, tá? Novamente, Flamengo, ó, fazendo muita pontuação em casa com seus atacantes. Santos também, ó, Marcos Leonardo, ó. E olha que o Botafogo vem cedendo de pontos. Mas aqui, ó, disparado aqui, ó, o Juventude é o time que mais cede pontos para atacante. Então, meu amigo, se quiser até dobrar o Flamengo, eu sei que o Gabigol não tá aquela coisa toda, tá? Mas tá valendo a pena, tá? Vamos botar aqui Flamengo aqui, ó. Porque uma hora o Flamengo vai ter que dar uma desencantada, tá? Até acredito assim, ó, que o Dorival deu uma acertada no time. Parece que o Flamengo faz o resultado e tira o pé do acelerador. É o que eu tô sentindo. Mas dá pra ver já que o time já tá na mão do Dorival. Ele conseguiu arrumar defensivamente o Flamengo. E ofensivamente o Flamengo produz até conseguir o resultado, tá? Mas assim, ó, se continuar acelerando, é que nem aquele jogo da Libertadores. Pode fazer 2, 3, 4 facilmente, tá? Pedro deu uma assistência no último jogo. Tá com uma média de 4,75 6 jogos. Tá faltando pro Pedro aqui no Cartola aquela mitada monstro que nem deu na Libertadores. Vale a pena? Vale. Só que vai jogar ele e o Gabi, né? Então não sei quanto tempo ele vai jogar. O Dorival já sacou ele cedo, o que me preocupou um pouco, né? Aqui, ó, o Pedro e o Gabigol. E o Gabigol, quando aparece aqui, ó, ele sempre volta pra buscar a bola. Mas ainda é um cara perigosíssimo. Bate pênalti, certo? Média de 6,88 em 5 jogos. Tá mais regular, inclusive, do que o Pedro, tá? Então, ô dúvida cruel, tá? Marcos Leonardo, acredito que vale muito a pena, tá? Não só ele, como... Deixa eu dar uma olhadinha aqui no Santos. Não só ele, como também o Batistão, tá? Ó, o Marcos Leonardo em casa. 6,26 em 6 jogos. Tá? Ó, o Marcos Leonardo é um cara que entrega ponto apenas uma vez aqui, ó. Fez um 1,7. Nos demais jogos, sempre 2 pra cima, 3. Olha só, 6, 10, 8. Tá? É um cara que costuma brigar pela bola. Um atacante que costuma finalizar. Vale muito a pena. Tá? Batistão com média de 6,93 em 9 jogos. Tá um pouquinho mais regular e melhor do que ele, ó. Outro cara aqui, ó. Então assim, ó, já dá pra ver aqui, ó. Santos pontuando bem, Flamengo pontuando bem, Juventude cedendo, Botafogo também cede alguma coisa aqui, ó. Vale muito a pena, tá? Só resta saber qual atacante acertar. Ó, o Corinthians já... Atacante, Corinthians é difícil, tá, gente? Vou até mostrar aqui, ó, que fez um golaço, né? O Roger Guedes fez um golaço, tá? Mas assim, ó, se tu parar pra pensar... Esperando uma mitada do Guedes, ele só mitou uma vez. Tá com uma média de 5,88 em 6 jogos. É verdade, mas só deu aquela mitada quando tava aí de lá pra cá, ó. É um cara bom, produz scout, produz, né? Mas eu prefiro um cara com maior regularidade, certo? Jogando aqui em casa, quem é que tá cedendo muito? América, né? A questão é quem vai jogar pelo Palmeiras, tá? Porque agora, na ausência do Rony, os atacantes do Palmeiras aqui jogando fora de casa, não gosto muito deles, tá? Ainda mais essas indefinições, no máximo seria o Dudu, tá? No máximo seria o Dudu. Certo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Olha só o Fortaleza fazendo gol, como vem pontuando bem. Olha o Curitiba como é chato fora de casa, também pontua bem, tá? Inclusive, outra decepção na rodada foi o nosso querido Paixão, né? Tem média básica ainda, mas nesse último jogo não foi bem. 6,31 em 7 jogos, ó, fez 0,6. Mas olha só, vinha fazendo 8, 5, 2, 9, 14. Média básica aqui, ó, 3,14. Mais contra o Flamengo. Não fez nada. Por isso que eu digo que o Dorival deu uma acertada no time, né, do ponto de vista defensivo, né? E tem o Fortaleza, né? Fortaleza vem fazendo gol todo jogo, tá? Fortaleza vem fazendo gol todo jogo, ó. Moisés tá com uma média de 5,55 em 8 jogos. Ó, inclusive fez gol no último, ó. Eu vinha chamando a atenção pro Moisés faz tempo, ó. Um jogador de transição, jogador realmente para jogar no contra-ataque fora de casa, ó. A pontuação dele fora de casa é boa. Em casa nem tanto, porque ele é um cara para contra-ataque, velocidade. O Marinho também tá bem fora de casa, tá? 4,77 em 6 jogos. Negativou na última, negativou. Mas vinha aí, ó, de 2 pontuações bons seguidas, inclusive com 2 gols contra o Galo. É a tua primeira opção, Mané? Não, longe disso, tá? Longe disso. Eu prefiro, por exemplo, aqui, ó, botar aqui, ó, assistências, certo? E verificar que o Bragantino tá muito bem, assim como o Flamengo. Né? Então eu tenho que arrumar uma vaga aqui com o atacante do Bragantino. E aqui é outra dúvida. Então veja só, a rodada das dúvidas. Pedro ou Gabi, certo?
Marcos Leonardo ou Léo Batistão? E agora a minha outra dúvida aqui, ó, é Arthur ou Alejandro? Arthur, 6.35, 6 jogos. Um cara de muita regularidade, tem algumas bolas paradas, já passou dos 10 pontos em 2 vezes, certo? É o cara da média básica. O Alejandro, o cara centralizado, o cara do gol, 5.35, 6 jogos. E olha só, passou dos 10 pontos de uma oportunidade, mas tem que pegar isso aqui, ó. 14ª, 15ª, 16ª e 17ª. O Alejandro tá numa crescente, o momento é dele, tá? O momento é do Alejandro. A questão é que o Alejandro custa 8.57, tá? E o Arthur custa 8.83. Daí pro banco de reserva já complica um pouquinho, tá? Já complica um pouquinho, né? Mas vejam como estão bem aqui, ó. Bragantino e Flamengo, tá? Em termos de atacante para assistência, tá? Vou pegar uma linha aqui em gols. Novamente Fortaleza aparece, ó. Palmeiras também aparece, por quê? Porque o América é o time que mais toma gol de atacante. Então quem quiser dar uma mascada aí no Dudu, quem sabe, vamos até dar uma olhadinha como é que tá o Dudu aqui. O Dudu também ontem deu uma pipocada, né? Só queria pisando o pé em cima da bola. Foi tentar dar uma pedalada, errou. Eu vejo o Dudu fora, ó. O Dudu tá numa média meia boca, ó. Não vem negativando? Não, porque é um cara que produz scout, né? Um cara participativo, mas tá devagar. Pode queimar minha língua? Pode, mas tá complicado. Certo? Em termos de gol aqui, ó, novamente Flamengo e Bragantino. Por quê? Porque Fortaleza, juntamente com o Botafogo, são os times que mais tomaram gol de atacante e o Juventude vem correndo por fora, ó, juntamente com o Avaí. Só que esse jogo aqui não vai valer. Então eu prefiro ficar com um atacante do Flamengo, um do Bragantino e um do Santos. Nesse sentido aqui, ó, vou dar uma arriscada. Poderia dobrar? Poderia. Mas tenho medo do quê? De botar muito jogador do Flamengo e ter aquele 1x0 ou 2x0 sem participação dos jogadores que eu escalei. Então vou com o Marcos Leonardo. Vou com o nosso querido Pedrão, com uma dor no coração, porque o Gabigol, queira ou não queira, tá mal, mas ainda pontua melhor que o Pedro. É um risco que eu tô correndo, certo? E aqui, ó, fiquei muito na dúvida, tá? Entre o Alejandro, tá? E o Arthur, certo? Mas como os jogos do Fortaleza têm sido movimentados, eu tô pensando seriamente em botar o Arthur pra ter alguém no Bragantino no meu time. Mas daí o Alejandro vai no banco? É, o Alejandro dá pra ir no banco, deixa eu ver. Ah, sim, o Alejandro vai no banco, porque daí já eu fico mais tranquilo, né? Pelo menos tem um cara bom no banco, né? É, realmente, ó. Assim, se o Terãs não jogar, eu boto o Everton Ribeiro aqui e dobro o Flamengo, né? E se algum desses atacantes não jogar aqui, ó, de repente eu vou pensar em botar um Gabigol, né? Ou um Alejandro, vou pensar ainda, tá? Tá ficando assim o time para treinador. E assim, gente, isso aqui é só um esboço, tá? Inclusive, vamos dar uma olhada numa média básica aqui, ó, para não deixar vocês na mão, o atacante com média básica. Ó, o Paixão, o Arthur, ó. Ó o Batistão, Marcos Leonardo, né? O Ed eu não falei dele porque na última rodada ele deu uma decepcionada e a média dele tá muito baixa. Apesar de uma média alta, ele não tá fazendo gol nem dando assistência e isso implica na pontuação. 3.33, ó, pode vir, ó. Ah, tá faltando gol pra ele, mané. Tá faltando gol pra ele, mas até tu esperar o gol dele, pode passar várias rodadas. É um jogo propício? É, mas eu prefiro outros jogadores que tenham a tendência de fazer gols com mais regularidade, né? Se a gente botar aqui, ó, atacante. Botar aqui, ó, gols, a gente vai verificar o seguinte, ó. Cano, é o atacante com maior número de gols, é o artilheiro do campeonato. Inclusive aqui, ó, esse jogo aqui, ó, vai ser o jogo dos artilheiros, tá? Os artilheiros, são dois caras que dá pra escalar, tá? Dá pra escalar. A questão é que o Fluminense vinha tomando poucos gols. Agora deu uma desandada aqui no 2x2, tá? E o Goiás aqui, ó, vinha sofrendo poucos gols, mas também começou a fazer uns golzinhos. Então aqui, ó, se a tendência for essa, pode ser um jogo de gols, né? São dois jogadores que vêm muito bem na competição. Eu gosto dele mais no Maracanã, inclusive quando jogar no Maracanã dá a faixa pra ele porque o cara é foda, 10.74, mas fora 1.69, ó. Já fiz gol fora de casa? Já, ó, mas é complicado, tá? Agora em casa não, em casa pode escalar ele de olho fechado, ó. Olha as pontuações, ó. Sensacional. Tá? Inclusive o Fluminense joga diferente no Maracanã, né? E fora joga de outra maneira, tá? Pedro Raul, vice-artilheiro, média de 5.57 jogos em casa. E é um cara aí, ó, que de volta faz gol também. Nada de excepcional. E o Fluminense é um time que, por mais tenha tomado 2 gols aí do São Paulo, é um time que se defende bem, tá? Mas quem quiser dar uma escada tem que falar, porque estão entre os artilheiros. Outro cara aí, ó, meteu uma bola na trave, eu escalei ele, mas não foi tão bem aí. É o Hulk, ó, 5.93 em 6 jogos, né? E é outro cara que traz ponto aí, ó. O Cuiabá, que vem se defendendo bem, tá? Então eu vou deixar meio em stand-by, ó. Se a gente pegar aqui, ó, o Cuiabá tem uma média de 0.63 gols sofridos, por mais que seja um dos piores mandantes da competição. Ó, o Cuiabá aqui, ó, 3 SGs, apenas um gol do Bragantino, muito ofensivo, e o Atlético Paranaense que vem jogando bem. Então, como o Galo não tá uma máquina de fazer gols fora, mas é um risco deixar o Hulk fora, paciência. Mas só dá pra jogar 3, né? Não posso fazer nada. Então tá ficando mais ou menos assim o time. Já explanei o que tinha que explanar aí pros atacantes. Vamos para treinador. O treinador não faz gol. Alguns tentam entrar em campo, mas não fazem. Pontuação média. Quem vem pontuando bem em casa? Vitão, né? O português. E o
Dorival, tá? São os dois times que mais vêm pontuando em casa, certo? Nesse sentido, Juventude e Coritiba também cedem. Ah, então assim, ó, ou é o Vitor Pereira ou é o Dorival Júnior. Eu vou ficar com o Dorival Júnior, por quê? Porque além de não sofrer gols, talvez possa fazer mais de um gol e aumentar a média do meu treinador. Porque aqui o Corinthians tem feito poucos gols em casa, então isso eu levo muito em consideração. E fora, é claro, é o Galo ou o Palmeiras, tá? Mas o Cuiabá, como eu falei, vem se defender bem. Então, no caso, se você quer escalar um treinador fora de casa do líder do campeonato, que vai ter que buscar pontos lá fora, porque senão ele pode perder a liderança aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó, 33 pontos. Imagina o Palmeiras perdendo ou empatando o América. E o Galo vence fora de casa, que vai buscar a vitória também. Vai passar. O Corinthians pode dar uma encostada, então não dá pra dar bobeira não, tá? Não dá pra dar bobeira, então pra mim realmente aqui, ó, é Dorival, Vitor, Abel ou Mohamed, tá? Nesse momento aqui, ó, eu vou com Dorival, pela perspectiva, até porque eu acredito que de repente o Juventude fora de casa é um adversário menos chato do que o Curitiba, por exemplo, tá? Que tem um ataque forte, certo? Então eu vou com Dorival aqui, e eu também estou aqui, ó, com 3 jogadores do Flamengo, estou com 3 do Palmeiras, certo? E estou com 2 do Corinthians, tá bem equilibrado o meu time, tá? Então é isso que eu tô tentando não centralizar muito, certo? Na sequência aí já tô trazendo ele prontinho com banco de reservas e capitão. Tá feito aí então, pessoal, custando 133 cartoletas, um time bem acessível, tá? Muito mesmo, mas ficou assim o time principal do canal. Claro que rapidamente é um esboço que amanhã na live a gente vai definir ele, certo? Até agora o Cartola não lançou o mínimo para valorização. Terminando aqui de gravar, vou editar e postar no YouTube e tem que trabalhar na parte da tarde, né, cara? Amanhã eu vou fazer live, não sei o horário ainda, tá? Então, portanto, se você não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder quando eu entrar ao vivo, certo? Porque os times de bons baratos de valorização, acredito eu que não vai dar para fazer vídeo essa rodada, então eu posto eles lá no Instagram faltando 1 hora pro fechamento do mercado. Botei o Arrascaeta de capitão, justamente por ele ter média básica, né? E ser um cara que, eu costumo brincar aqui, ele vai de 0 a 100 em poucos minutos, e o Pedrão ele oscila bastante. Fiquei com dor no coração em deixar muita gente aí de fora, mas não dá pra escalar todo mundo. O Gabigol, acho que é um jogo bom pra ele. Alejandro vive um bom momento. O Batistão, às vezes, pontua melhor que o Leonardo em casa. Fora Hulk, Cano, Pedro Raul. Ricardo, então dá pra escalar todo mundo, né? Veiga não vive o bom momento, mas deixar o Veiga de fora sempre é um risco. Um meia do Corinthians pode estourar nessa rodada. O Everton Ribeiro que tá ali no banco. Então, gente, tem muita opção pra essa rodada, tá? Pelo menos eu tô focando nos confrontos que eu acredito que são mais favoráveis. Flamengo, Corinthians e Palmeiras. Aí, claro, dando a linha com outro jogador que eu acredito que possa ter um desempenho bom, até mesmo para dar uma diferenciada. Furacão é favorito pro jogo em casa? Claro que é. Só que o Filipão tá sinalizando e de repente vai poupar seus principais jogadores. Tem que ficar de olho. Se o Furacão for completo, dá pra botar mais alguém aí também. Tá certo? Então aí, ó. 133.53 cartoletas. Time principal do canal pra 18ª rodada. E turno terminando, hein? Então é isso aí, gente. Meio corrido, né? Voltar de meio de semana não dá pra estudar a fundo, mas entreguei lá os dados no Instagram pra vocês. Fiz o vídeo e vamos fazer a live amanhã, só não sei o horário. E o time com os baratos de valorização, peço desculpa pra vocês, mas não vai dar pra gravar vídeo nessa correria. O cara tem que trabalhar também, não vive só de cartola, né? Então eu devo postar lá no Instagram os times prontos, faltando 1 hora pro fechamento, juntamente com o time principal, depois da live de amanhã. Certo? Portanto, se você já é inscrito, quase que esqueça, né? O like sempre é muito importante, pessoal. E claro que você e assiste os vídeos, né, consome conteúdo, acha legal, se inscreve aí, me dá uma força, ativa o sininho das notificações, né? Assim você ajuda aí o Mané, o canal a crescer. Tá bom, pessoal? Grande beijo no coração, até a live de amanhã. Se tem horário ainda, vamos. Fui.